Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Vou falar um pouco sobre o documentário O Fim da Realidade Quântica, de Rick Delano, né, que tem como protagonista, né, digamos assim, Wolfgang Smith, que é um filósofo, um cientista que nasceu em Viena, na Áustria, e emigrou para os Estados Unidos com uns 15, 16 anos e vive lá até hoje, né? Já velhinho, tem uns 90 anos e tal. E a grande questão de Wolfgang Smith é que ele tenta buscar trazer de volta um verdadeiro espírito científico, né? Porque ele estudou também filosofia, né? Então sabe bastante de tomismo, enfim, ele percebe que a ciência não tem como dar uma resposta final a uma determinada questão, como essa mentalidade cientificista busca fazer crer, né? E ele realmente tenta fazer com que o pensamento científico se volte para a sua área que foi determinada na fundação daquela ciência. Então não adianta você tentar extrapolar a área de estudo de uma determinada ciência, ou seja, você, sei lá, através da física buscar a resposta sobre a existência de Deus, ou através da bioquímica procurar descobrir como foi que surgiu a vida, porque isso daí não está no âmbito daquela ciência, né? Não é uma pergunta que pode ser feita e nem respondida pelas pessoas que se dedicam a estudar aquela ciência, né? Então, uma das grandes críticas que o Smith faz à filosofia científica moderna, né, a ciência contemporânea, é a de que ela tenta fazer um recorte da realidade, né? Isso daí você vê, por exemplo, no filme O Milagre, né? Ele também aparece, um outro documentário. Ele busca fazer esse recorte da realidade. Então, ela não está analisando o objeto concreto ou a realidade como um todo. Ela está tirando as qualidades de um determinado objeto e fazendo com que tudo o que seja analisado e estudado com relação àquele objeto sejam as suas características quantitativas, mensuráveis, né? Então, o comprimento de onda que é emitido quando uma luz incide sobre aquele objeto, a massa daquele objeto, a sua composição química, a densidade do corpo, suas dimensões, enfim, isso daí é o que é estudado na ciência, mas esse tipo de estudo não dá a você um verdadeiro entendimento sobre a essência daquele objeto, daquela coisa. Então, eu vou dar um exemplo. Uma maçã. Você pode ver qual é a fórmula química da maçã, pode fazer uma análise da casca, da polpa, da semente, daquele caulezinho, pode ver qual é a cor, não a cor propriamente dita, mas o comprimento de onda, né, emitido pela maçã quando você joga luz sobre ela, ver o peso, as dimensões da maçã, mas isso não vai dizer nada sobre o gosto da maçã, não vai dizer nada sobre como utilizar a maçã nas suas receitas culinárias. Talvez até mesmo não vai nem ajudar a discernir uma maçã boa de uma ruim, porque você está focando nesses aspectos mensuráveis e deixando de lado todos os aspectos qualitativos. E há uma série de implicações, né, para esse pensamento. Tem uma delas, eu até esqueci de pegar o livro ali, mas foi de um livro que eu li que se chama This is Your Brain on Music, e foi traduzido como Seu Cérebro na Música, de um neuropsicólogo, alguma coisa, esqueci agora exatamente qual é a especialidade dele, chamado Daniel Levitin. Agora, o cara estudou muito, né? Esse que escreveu esse livro, ele tem um doutorado, apresentou trabalhos científicos, escreveu vários livros, é um músico também, e ele tocava rock, fazia não sei o que, mas ele faz cada afirmação absurda, velho.
cada afirmação absurda que é de cair o queixo. Assim, nossa, como é que uma pessoa pode acreditar nisso, pelo amor de Deus? Então, uma delas é a seguinte, sei lá, se cai um relâmpago, um raio, numa floresta, mas não existe nenhum ser humano ou nenhum animal nas redondezas para ouvir aquele som e ver, né, a luz do relâmpago. Aí ele se pergunta, o raio lá, o trovão, ele teria feito som? E a resposta dele é não, porque o som seria uma espécie de construção psicológica, uma experiência subjetiva que depende do ouvinte para se realizar. Então, se não tem ninguém para ouvir lá, não houve som. Só que aí você começa a ver umas coisas muito esquisitas, né, nisso daí. Então, por exemplo, se tivesse uma pessoa ali, como é que ela ouviria uma coisa, o som do trovão, que não existiria se ela mesma, a pessoa, não estivesse presente naquela situação? É um questionamento assim muito simples, né? Mas que eles parecem não fazer nem conceber esse tipo de questionamento. E em grande parte isso daí se dá por conta dessa mentalidade cientificista que é tão questionada por Wolfgang Smith, que ele, inclusive, como mostra, né, no documentário, na verdade os cientistas estão se baseando num princípio de Descartes, René Descartes, que trata de uma divisão da realidade, né, entre os objetos, as características que são de fato mensuráveis e as qualidades, né, de um determinado objeto. Então, como há essa distinção? E ele fala que todas as coisas rex cogitantes, né, seriam as coisas do pensamento, alguma coisa assim, seriam de experiência subjetiva, e enquanto que as rex existentiae, acho que as coisas existentes, né, são essas sim mais objetivas, digamos. Então é necessário deixar de lado todo esse tipo de percepção subjetiva que pode variar, né, de uma pessoa para outra, e focar unicamente nos aspectos que podem ser vistos por todos, né, como objetivos. E aí nisso você acaba fazendo uma divisão entre o mundo concreto, o mundo real, e o mundo da ciência, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui esse pente, ele é um objeto concreto, mas se for o pente como um objeto de estudo da ciência, não é bem esse pente aqui. Eu não vou nem entrar tanto em detalhe, porque precisaria de vários e vários minutos para explicar isso daí direitinho, e aí o vídeo ficaria muito longo, né? Porque realmente é uma coisa muito difícil ali de compreensão, o que ele está tentando fazer ali naquele documentário. Não é um documentário fácil. Então veja, você provavelmente vai ter que assistir no mínimo 2 vezes para começar a entender de que se trata, né? Ou mais provavelmente você até deve ter que ler um ou outro livro do próprio Wolfgang Smith para ter um entendimento mais profundo, né, sobre esse tema que ele está tratando. E eu não vou me delongar muito mais nessa questão do documentário em si. Eu gostaria de falar mais na parte com relação às críticas que foram lançadas sobre esse documentário. Eu li aí umas 2 ou 3 que saíram em grandes jornais americanos, né, o Los Angeles Times, o Hollywood Report e um outro, e foram críticas negativas, assim. Só que a impressão que eu tive foi que os críticos, os jornalistas lá, eles não se deram ao trabalho de verdadeiramente entender a obra para então poder criticá-la. Então, de início tem sim essa questão da própria dificuldade do documentário, né? E eles falam que o documentário realmente é confuso e tem sim os seus problemas, incluindo a parte técnica. Eu, por exemplo, não gostei da trilha sonora, que ele estava falando muito de a formação do universo, umas coisas assim, e aí botava uma música popular, né? Uma música pop, assim, de um cara tocando violão e cantando um negócio assim, que a letra era muito pertinente, é verdade, mas era algo... enfim, não era uma grande trilha sonora, né? Vamos pôr nesses termos. E aí eles começaram a
implicar com o fato de Smith ser um católico, apesar de que, pelo que eu saiba, ele é um perennialista, né? Inclusive mostra lá no filme vários outros caras lá, tem um muçulmano com a maior cara de tariqueiro, e, enfim, e aí implicaram com isso, né? E disseram, nossa, não, vamos falar um pouco sobre esse instituto aqui dele, o Philosophia Institute. Aí dá a descrição, né, que eles estão tentando retomar a filosofia autêntica, a filosofia verdadeira, e deixar de lado esses aspectos da filosofia moderna que acabam prejudicando o entendimento da realidade. Só que no final bota uma coisa assim como para a maior glória de Deus, em latim, né? Ad maiorem Dei gloriam, que é o lema dos jesuítas. Aí ele mostra assim, ele está tentando fazer um proselitismo católico, são fundamentalistas religiosos que não têm a menor ideia do que é a ciência e querem propagar ideias retrógradas como geocentrismo e sei lá mais o que. E, por sinal, esse mesmo Rick Delano, né, que é o narrador desse documentário, O Fim da Realidade Quântica, também fez há uns 5 ou 6 anos sobre o geocentrismo. E é bem interessante assim, porque tem um embasamento científico aí. Eu não assisti a esse documentário, né, mas pelo que eu vi, é com relação às ondas, micro-ondas ou enfim, algum tipo de radiação que é emitido pelo universo. E aí, baseando-se em alguns fatores, eu creio que o comprimento de onda, é possível você ver que há uma espécie de movimentação do universo uma rotação num determinado eixo. E aí quando eles colocam aquilo ali numa espécie de mapa, né, astronômico, eles percebem que é como se o universo estivesse girando com a Terra no centro. Então, meio que põe abaixo, né, aquela questão do próprio Copérnico e de Einstein, né, de que nenhuma parte do espaço tinha uma predominância, uma importância maior, né, todas elas teriam mais ou menos a mesma importância, como se fosse uma igualdade de todos os pontos do espaço. E aí, de acordo com isso daí, não seria bem o caso. Mas, enfim, deve ter várias e várias discussões científicas acerca desse fenômeno. Só que, voltando ali às críticas, eles então tentavam mostrar como se fosse um grupo de filósofos, não nem filósofos, né, talvez pseudocientistas retrógrados que tivessem aí imbuídos dessa mentalidade de uma coisa religiosa, e com isso acabasse fazendo com que eles não tivessem um verdadeiro entendimento da realidade, porque as crenças religiosas deles os impediriam de ver a realidade tal qual ela é, ou de analisar os dados com objetividade científica, né? Em linhas gerais, seria mais ou menos esse o argumento dos críticos, né, que escreveram sobre esse filme. E um deles, em particular, fez alguma coisa que me chamou muito a atenção, e é algo de que eu já estou cansado, né, porque a gente vê isso daí em todo canto. Eu acho que muito com essa disseminação desse marxismo mais rasgado aí, que a gente começa a ver aflorar mesmo, né, desde, sei lá, a última década, mas em tempos recentes, assim, que agora sim ficou escancarado, e a gente vê essa coisa de querer colocar todos os aspectos da realidade como sendo uma espécie de reflexo da sua opinião política, né? Então, sei lá, a maneira como o cara se veste, com quem ele transa, o trabalho que ele faz, a maneira como ele fala, a classe social com a qual ele se identifica, tudo isso daí seria ou pelo menos refletiria as ideias políticas do indivíduo. Então, o aspecto político passa a ser dominante, e todos os outros elementos, pode ser com relação à filosofia, ao que o sujeito escreveu, ao que ele pensa, a quem ele é de fato como pessoa de carne e osso, são deixadas de lado, porque todas elas são subservientes a esse aspecto político, né? E aí o comentário que era feito era o seguinte, que nesse documentário O Fim da Realidade Quântica tem uma participação de Olavo de Carvalho. E aí o que falavam de Olavo de Carvalho em uma dessas críticas era que
ele tinha conexões, veja só, conexões com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, da extrema-direita, né? E essas conexões foram deixadas de lado pelo filme. Assim, aliás, acho que não foi nem deixadas de lado, parece que eles usaram uma expressão como foram acobertadas no filme, um negócio desse, assim, como se tivesse sido algo ilegal, né, que o Olavo estivesse fazendo ao apoiar Bolsonaro, e aí, não vamos falar sobre isso aqui nesse filme. Só que há uma série de problemas, né, com essa afirmação. Primeiro que extrema-direita, a bunda deles, né, porque, pelo amor de Deus, que eu não vou nem falar muito sobre isso daí, porque eu acho que já é um tema tão desgastado, mas na verdade, quando alguém fala de extrema-direita, na maioria dos casos é uma espécie de fetiche verbal que aquela pessoa criou, ou na verdade não a pessoa, né, mas que foi criado para você se referir a qualquer coisa que esteja à direita da social-democracia. Então ele acaba colocando no bolo, no mesmo bolo, todo tipo de conservadorismo liberal com nazistas e fascistas, né, embora eu mesmo e tantos outros criticam essa coisa de você rotular os nazistas e fascistas como sendo de extrema direita, mas é meio que para dizer, ó, se o cara quer a privatização da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e da Petrobras, certamente ele é de extrema direita e, portanto, nazista. Não vote nele, ele vai instaurar uma ditadura do grande capital. E, enfim, uma dessas coisas doidas, né? E, voltando a essa questão de Olavo de Carvalho, o que realmente me deixa assim borbulhando de raiva. Eu peguei aqui, ó, uma seleçãozinha de alguns livros, é até meio pesado, né? Eu acho que não dá nem para ver direito, mas deixa eu levantar aqui. Essas são algumas, aliás, as cartas, como é um terráqueo, deixa eu ver, cartas de um terráqueo ao planeta Brasil. São 10 volumes, tem mais de 3.000 páginas de guruzismo de extrema direita, né? Vamos dizer assim, mais de 3.000 páginas de escritos de Olavo de Carvalho, e isso daí, se eu não me engano, é só o que ele publicou no Jornal do Comércio, nos artigos que ele tinha no Jornal do Comércio desde 2005. Então, eu acho até que, sei lá, se você pega o mínimo que você não precisa saber para não ser um idiota, que também é uma coletânea de artigos, eu acho que vai ter alguns artigos que não estão listados nessa coletânea, mas eu não tenho certeza. Só que assim, são 10 livros só de artigos, e Olavo de Carvalho ainda tem A Nova Era e a Revolução Cultural, O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições, Aristóteles em Nova Perspectiva, Maquiavel, A Confusão Demoníaca, enfim, são vários e vários livros que ele tem, deve ter bem uns 20, e aí o cara que provavelmente não leu nada de Olavo diz, ele tem conexões com o presidente da extrema-direita no Brasil. Pô, velho, é uma redução assim. Primeiro que eu acho que Jair Bolsonaro não deve ter lido nem o mínimo, né, de Olavo, assim, nem o mínimo que você precisa saber, né? Acho que ele não leu nem aquilo ali. E se ele leu, foi só aquilo. Não deve conhecer A Nova Era e a Revolução Cultural, O Jardim das Aflições, ou nenhum desses outros livros. Então, não é como se Bolsonaro fosse um discípulo de Olavo, mas eles tentam mostrar, não sei, dessa forma, né? Então, esse empobrecimento de você analisar tudo pelo aspecto político, né? A maneira como as pessoas se comportam, a filosofia delas, a religião, o sexo, a orientação sexual, não sei mais o que, como sendo tudo ligado, subserviente a esse aspecto político. Eu acho que sim, na verdade, o paralelo, né? o análogo na vida em sociedade do que seria essa divisão do mundo concreto nessas partículas elementares que poderiam ser analisadas e mensuradas, e que seria o que o Wolfgang Smith chama de um mundo físico, né? Ou seja, esses dois fenômenos tratam, na verdade, de uma simplificação da realidade para você tentar criar certos esquemas do que está acontecendo e assim poder entender as coisas, mas em detrimento, na verdade, da riqueza de experiências, né, que é possível ter no mundo real, no mundo concreto,
Isso daí fica em segundo plano, e o que passa a ter o destaque são as ideologias, esses esquemas, sistemas de pensamento, enfim. Eu vou ficando por aqui, né? Acho até que já falei demais, então só lembrando para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal. Então, até a próxima. Valeu!